Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos dar algumas notas sobre aquilo que foi a jornada passada e estas primeiras 4 jornadas. Vamos também falar com um pouco mais de detalhe sobre o tal polvo voador de que já falamos na semana passada e terminar com as aventuras e desventuras do IPDJ que parece nunca mais terem fim. Na última jornada, o Futebol Clube do Porto venceu por 3-0 o Moreirense no Estádio do Dragão. Uma vitória justa, uma vitória tranquila, na qual o Moreirense, ao longo de 90 minutos, criou porventura uma única oportunidade de golo. Naturalmente que se notou uma menor confiança ali durante a segunda parte, fruto também do que se passou quer na segunda, quer na terceira jornada frente a Belenenses, a vitória de Guimarães. Obviamente que pairou um pouco o fantasma da recuperação do nosso adversário, obviamente que existiu ali alguma tremideira, fruto, acredito eu, também de algum cansaço, fruto também ainda de alguma menor autoconfiança que neste momento abala a nossa equipa. Perante um Dragão cheio, perante um Dragão que apoiou a equipa, perante um Dragão que mais uma vez deu uma demonstração de confiança. Muitos querem criar divisões, muitos querem criar ruído, mas os adeptos do Futebol Clube do Porto responderam presente, responderam com o seu apoio e demonstraram que a tal simbiose que já há muito tempo falamos continua a existir. É isso que esperamos que venha a acontecer nos próximos jogos. Vamos agora ter uma paragem que seguramente vai servir para recuperar alguns lesionados, para consolidar a presença e a integração dos reforços e dar também algum descanso àqueles que ultimamente têm estado tão sujeitos a pequenas lesões, a pequenas mazelas. É importante que esta paragem sirva para estes 3 objetivos, para que depois, no regresso da competição, a qual vai regressar de 3 em 3 dias, o Futebol Clube do Porto esteja ao seu melhor nível. Esperamos, naturalmente, que quando a competição regressar com Taça da Liga, Champions e Campeonato com jogos extremamente importantes, a equipa esteja a um nível superior em termos de confiança, pois não enterramos a cabeça na areia. É óbvio que o Futebol Clube do Porto ainda não atingiu o patamar da época passada. Dizer o contrário seria atirar areia para os olhos das pessoas e nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para chocar de frente com a realidade. E chocar de frente com a realidade diz-nos que o Futebol Clube do Porto, neste momento, já sofreu 5 golos em 4 jornadas, o que não é bom. No ano passado, sofremos esses mesmos 5 golos nas primeiras 14 jornadas. Nas primeiras 14 jornadas sofremos estes mesmos 5 golos. E, portanto, há algo que naturalmente tem que ser pensado e seguramente vai ser trabalhado. Se bem que, do ponto de vista ofensivo, o Futebol Clube do Porto já leva 13 golos marcados, quando na época passada tinha 9 em igual período. Portanto, há aqui um sabor agridoce relativamente a este início da época, um sabor de satisfação, porque o único título que havia para ser vencido já o foi, e é bom que não nos esqueçamos disso. É extremamente importante perceber que a grande decisão da época, até ao presente momento, foi a Supertaça, e nós respondemos positivo, respondemos presente, respondemos com uma vitória. E relativamente àquilo que o campeonato nos trouxe, é óbvio que a derrota frente à Vitória de Guimarães nos deixa um amargo de boca, nos deixa a sensação de que podíamos e devíamos estar no primeiro lugar do campeonato devidamente isolados, mas isso não aconteceu. Não aconteceu e não é por causa disso que tudo vai cair. Por fim, uma pequena nota sobre a arbitragem. E não vos vou cansar com muito sobre este tema, porque ao longo dos dias já temos feito alguns posts relativamente a esta matéria. E, portanto, vamos apenas deixar aqui alguns sublinhados que me parece que são importantes. Por um lado, o facto de, no domingo passado, se ter verificado o segundo penalti revertido em jogos do Futebol Clube do Porto. E, curiosamente, ambos em desfavor do nosso clube. Ou seja, 2 penaltis que já foram revertidos em jogos do Futebol Clube do Porto, em casa com o Moreirense e na época passada em casa frente ao Feirense, e ambos revertidos em nosso desfavor. Não queremos ser beneficiados. Ficamos inclusivamente satisfeitos que os vídeo-árbitros façam o seu papel, mas convém que isto seja para ambos os lados. Até porque, curiosamente também, o Futebol Clube do Porto é pioneiro neste campeonato em penaltis revertidos. Foi o primeiro penalti revertido nesta época. E é curioso, porque ainda não vimos outro tipo de procedimentos a acontecer com outros clubes. Isto porque há vários exemplos de penaltis mal assinalados em favor, por exemplo, do Benfica na época passada. Estou-me a recordar do penalti assinalado em Vila do Conde, estou-me a recordar do penalti assinalado em casa frente ao Portimonense, e esses lances não foram revertidos.
E, portanto, são estas notas de curiosidade que eu quero deixar ficar. E depois queria deixar aqui ficar uma nota sobre as comunicações árbitro-vídeo-árbitro. Tem sido notícia as quebras de comunicação. Eu acho bem, acho que falo sobre isso. Mas não seria curioso ouvirmos aquilo que vídeo-árbitro e árbitro vão conversando noutras circunstâncias? Eu acho que sim. Acho que era bom saber o que é que Carlos Xistra disse a Fábio Veríssimo no lance da expulsão inequívoca que deveria ter existido a Sérvia no jogo da Madeira. Seria extremamente curioso perceber o que é que árbitro e vídeo-árbitro teriam dito, por exemplo, no penalti da época passada, não assinalado em favor do Futebol Clube do Porto, sobre Danilo na Vila das Aves, o corte com a mão e o que terá dito o Miguel a Jorge Sousa no jogo Futebol Clube do Porto Benfica. E, portanto, é importante que nós continuemos a solicitar que as comunicações dos árbitros e dos vídeo-árbitros sejam passadas cá para fora. Até porque há fatores de pressão que nós não podemos ficar na dúvida se funcionam ou não. E um desses exemplos é o facto de Luís Filipe Vieira, na época passada, numa entrevista na Benfica TV, ter pedido ou ter perguntado o porquê de 3 árbitros, João Pinheiro, Manuel Mota e Fábio Veríssimo, não apitarem o Benfica, e nesta época, em 4 jornadas, esses 3 árbitros já apitaram o Benfica. Fica para a memória futura, ficam os alertas de que nós estamos atentos àquilo que se continua a passar. Vamos então falar um pouco melhor sobre algo que falamos na semana passada, que tem que ver com o polvo que se esvoaça. Na época passada, fomos por diversas vezes questionados sobre o porquê de tanto insistirmos naquilo que se passava no Desportivo das Aves. Seguramente que se recordam que esse clube foi por nós, ou aquilo que se passava em redor e nesse clube, foi por nós diversas vezes abordado, e como calculam, isso não é porque tenhamos algo contra o clube propriamente dito, contra os seus adeptos, contra as suas gentes, ou contra o que quer que seja dessa freguesia do concelho de Santo Tirso. Nada contra o Desportivo das Aves. O que é facto é que, decorrido algum tempo, muito provavelmente hoje, já ninguém questiona porque é que o Batalha tantas vezes insistiu no tema Desportivo das Aves. Hoje, com um conjunto de investigações que está em curso, seguramente que todos compreendem o porquê de nós tanto termos falado no Desportivo das Aves. Isto para dizer que nós não falamos de ânimo leve. Só fazemos afirmações quando temos provas, mas questionamos. Questionamos muito. Gostamos muito de questionar e vamos continuar a questionar. Quanto mais não seja para que as pessoas se apoquentem. Quanto mais não seja para que as pessoas se mexam para investigar e para analisar aquilo que se está a passar. Ora, a minha pergunta do momento é saber se de facto o polvo deixou a Vila das Aves e se esvoaçou para os Açores. Será que gente que gravitava à volta do Desportivo das Aves e no Desportivo das Aves, será que mudou esse esquema para o Santa Clara? Vou voltar a repetir. Eu não afirmo, porque eu só afirmo quando tenho provas. Não tendo provas, não afirmo. Mas é uma dúvida que eu deixo ficar. É uma dúvida que eu deixo ficar. Porque achei extremamente curiosas algumas contratações como Patrick Vieira, César, Fábio Cardoso. 3 jogadores com percurso ligado ao Benfica. 3 jogadores com algum valor de mercado. 3 jogadores que eu gostava de saber quem avalizou as suas contratações. É uma dúvida que eu gostava de deixar aqui ficar. Da mesma forma que gostava de perceber o porquê de existir tanta pressão para que alguns jogadores, estes e outros, vistam as cores do Santa Clara. Será que alguns diretores desportivos abandonaram a carreira para finalmente se assumirem como empresários e jogadores de futebol? Será que esses recentes empresários e jogadores de futebol têm relações privilegiadas com o Benfica e com o Santa Clara? Será que essas relações privilegiadas com o Benfica são bem vistas por algumas pessoas da estrutura encarnada? Será que algumas divisões na estrutura encarnada têm por base o aparecimento destas pessoas? Algumas delas alegadamente de confiança e muito próximas de Luís Filipe Vieira?
Será que a inegável divisão que existe neste momento entre o Benfica e Paulo Gonçalves tem algo a ver com isto? É que o prédio está a ruir. O prédio encarnado está a ruir. O prédio encarnado está-se a mostrar. Rui Gomes da Silva atacou de forma clara José Eduardo Muniz. O menino André Ventura não pode fugir àquilo que diz o seu padrinho, Rui Gomes da Silva, e tão depressa defende Luís Filipe Vieira, como não nega a ambição de ser presidente do Benfica, como ataca João Malheiro e como a seguir, sublinho bem aquilo que vou dizer, pede para jantar com João Malheiro. João Malheiro, um rosto daqueles que não se revêem no atual Benfica. Portanto, as divisões do Benfica são claras, são inequívocas. E nós continuamos atentos a elas. E continuamos atentos a elas não pela vida interna do Benfica, que a nós nada nos interessa, mas pelo tal polvo. E tudo isto aparentemente está ligado. Tudo isto aparentemente está relacionado. E vamos esperar para ver se no futuro vão existir investigações ou não à volta disto. Há uma coisa que eu vos quero dizer. Eu não tenho nada contra o Santa Clara. Não tenho nada contra a região autónoma dos Açores. Tenho nada contra ninguém. Tenho em favor do Futebol Clube do Porto e, essencialmente, tenho contra o polvo. O polvo que domina o futebol português. O polvo que continua a dominar o futebol português. E prova disso são as aventuras e desventuras que continuam a existir com o IPDJ. O IPDJ teve na semana passada e já nesta semana, dois momentos hilariantes. Um, o castigo ao Benfica de um jogo à porta fechada. O outro, a alteração do seu presidente. Bem, naquilo que diz respeito à punição, eu reajo a isto com alguma prudência, com alguma serenidade, com algum vamos esperar para ver. Evidentemente que tudo isto peca por tardio. Peca por tardio porque era do conhecimento generalizado que existiam diversos autos que estavam na gaveta. Consta-se que estavam na gaveta de um vice-presidente do IPDJ. E isso, com franqueza, não me custa acreditar, porque toda a gente percebeu, ao longo dos tempos, que Augusto Baganha era uma pessoa, como direi, um pouco desfasada da realidade. Um pouco aliada de algumas questões relacionadas com o IPDJ. De algumas questões relacionadas com as competências do IPDJ, e um desses exemplos era a lei que regulamenta os grupos organizados de adeptos. E, portanto, estando perante um auto de 2016, é óbvio que isto demorou tempo demais. A punição foi aquela que tinha que ter acontecido. Porque o Benfica, ao longo do último ano em particular, foi inundando, encharcando e branqueando esta questão. Dando a entender que o Benfica não era obrigado a legalizar os seus grupos organizados de adeptos, dando a entender que ninguém o podia obrigar a tal coisa. E é verdade. A lei nunca obrigou o Benfica ou outro qualquer clube a legalizar os seus grupos organizados de adeptos. Ninguém pode fazer isso, ninguém pode obrigar a tal coisa. Agora, é aquilo que a lei sempre disse, e era isso que o Benfica queria branquear, é que então se os grupos organizados de adeptos não estão legalizados, os clubes não os podiam apoiar. Ora, as provas de apoio do Benfica aos seus grupos organizados de adeptos são tão claras, tão inequívocas, desde o combustível, desde as carrinhas, desde as tarjas, desde a casinha, desde as coreografias. Os exemplos são tantos, que nem vale a pena estar aqui a elencá-los. Agora, há uma coisa que nós temos de ter como claro, e daí ninguém pode fugir. O Benfica entendeu sempre que estava acima da lei. O Benfica entendeu sempre que, como discordava da lei, não a cumpria. Mas este ónus de não cumprimento da lei sempre foi com o tal branqueamento de dizer que ninguém podia obrigar o Benfica a legalizar as suas claques. Claro que não podia, claro que não devia, nunca ninguém pediu isso ao Benfica. Aquilo que se exigiu ao Benfica e a todos os outros clubes é que não se exigiu só ao Benfica. Exigiu-se a todos os outros clubes é que não apoiassem essas claques. Mas sobre esta penalização ao Benfica, registro com algum bom humor, algo que passou um bocadinho ao lado de toda a gente, que foi a reação dos No Name Boys. Os No Name Boys reagem a dizer que introduziam as bandeiras e as tarjas sem o consentimento do Benfica,
que portanto não havia apoio ao Benfica, do Benfica aos No Name Boys. Ora, aqui há dois aspectos fundamentais. O primeiro é perceber que de facto os No Name Boys estão em linha com o Benfica, que é mentir, aldrabar, criar uma verdade alternativa, manipular a verdade, porque o apoio está longe de se restringir às bandeiras. A não ser que a casinha dos No Name Boys tenha caído do céu, a não ser que as carrinhas nas quais eles percorrem o país não sejam pagas pelo Benfica, e todos sabemos que são pagas pelo Benfica. E depois um outro ponto que eu achei curioso. Mas os No Name Boys reagiram como assim? Mas há uma direção dos No Name Boys para reagir? Quem é que fez chegar e a que meios de comunicação social o fizeram uma reação oficial dos No Name Boys? Se não estão organizados, se não são uma associação, se não têm uma direção, se não têm uma liderança, como eles próprios gritam aos quatro ventos que são ilegais, então tanto podia ter feito esse comunicado o Manel, essa reação, o Manel, o António, o Kim ou o Zé Manel. Portanto, mais uma vez, é hilariante esta situação à volta do Benfica, das suas claques, mas eu nunca soube que o Benfica tinha claques. Por fim, a mudança do presidente do IPDJ. Sobre isto, dizer que também não estamos surpreendidos. E não estamos surpreendidos por uma razão extremamente simples. Sempre dissemos que o problema do IPDJ não se restringia ao seu presidente. Sempre dissemos que quem devia ser demitido ou devia apresentar a sua demissão era o secretário de Estado João Paulo Rebelo. Sempre o dissemos. Porque se um subordinado do secretário de Estado do Desporto e da Juventude profere afirmações como as claques do Benfica nunca foram um problema para o IPDJ nem para a polícia, o seu secretário de Estado é que tinha que se posicionar. Se o seu secretário de Estado não se posicionava, tinha que se demitir ou ser demitido. Se não era capaz de fazer cumprir a lei, tinha que se demitir ou ser demitido. E, portanto, não tendo acontecido pelo superior hierárquico essa tomada de posição, alterarem o presidente do IPDJ de um presidente para um antigo vice-presidente, um senhor ex-diretor da Benfica Multimédia, um senhor que toda a gente diz que foi ele que guardou os processos contra o Benfica, ou contra as claques do Benfica, na gaveta, é de facto fazer de nós palermas. É fazer de nós palermas e fazer essencialmente uma coisa. A demonstração cabal de que o polvo está vivo e de que o polvo é em vários domínios. E quem não perceber isto está a dormir. E já aqui deixamos este alerta há uma semana atrás. Atenção à campanha. Atenção à campanha pública que está a acontecer com vista à substituição da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal. Está-se a fazer uma campanha para que ela seja substituída, está-se a fazer uma campanha para que ela saia, está-se a encharcar a opinião pública para que, quando essa notícia for verdade, a mesma ser encarada com normalidade e naturalidade. Não sei quem está a fazer esta pressão, mas sei quem já exigiu o afastamento de juízes. Isso sei. E, portanto, estas mudanças que acontecem em organismos públicos, em institutos públicos pagos com o nosso dinheiro, são coisas que nós não podemos ignorar. E que não haja dúvida nenhuma que esta é a maior de todas as demonstrações que o polvo continua bem vivo. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde defendemos o Futebol Clube do Porto e onde cumprimos aquilo que sempre dissemos desde o primeiro dia. Atacar o polvo, atacar a pouca vergonha que se passa no futebol português e em todos os seus domínios. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.